Arquétipos são tipos, são modelos, né? Padrões, arquétipo é uma palavra grega, que significa primeiro, aquele que é o principal, que é o molde, que é o modelo principal de alguma coisa. E Satanás trabalha muito com arquétipos, trabalha com modelos. E são esses modelos que às vezes as pessoas não entendem, que são usados muitas vezes para oprimir as pessoas, governar as pessoas, dominar as pessoas. Então os arquétipos malignos, eles são usados para domínio, para governo. No livro de Ezequiel, no capítulo 27, nos capítulos, na verdade, 27 e 28, nós vemos Deus enviando o profeta Ezequiel para confrontar o rei de Tiro. Tiro, que era uma cidade hoje do atual Líbano. Então, Tiro era uma importante região de comércio daquela época. E o Senhor manda uma palavra direcionada através do profeta Ezequiel, diretamente para confrontar o rei de Tiro. E na visão profética de Ezequiel, o rei de Tiro, ele tipificava Lúcifer. E nós vamos falar exatamente sobre essa questão. E no meu tema aí da live, você já leu com certeza, eu coloquei o rei de Tiro, um arquétipo de Lúcifer. Então, como eu havia falado sobre arquétipo, né? Para falarmos de arquétipos na Bíblia, nós vamos ter que voltar lá no Novo Testamento. Nós íamos lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala sobre principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Paulo diz que a nossa luta, a nossa guerra que travamos diariamente, ela não é contra carne nem sangue, mas ela é contra principados e potestades. Então, quando a palavra principado aparece, é justamente a palavra arqué, no grego. A palavra arqué é referindo-se aos principados. Então, todas as vezes que a palavra principado aparece dentro desse contexto de Efésios, ela está se referindo ao arqué, de onde origina a palavra arquétipo. Então, os arqués ou os arquétipos eram modelos, eram moldes que eram usados como protótipos, de onde tiravam outras cópias. Eram os arquétipos. Então, o que Paulo está dizendo que o nosso adversário, Satanás, ele trabalha com modelos, com arquétipos. Então, a primeira coisa para entendermos o que esta palavra vai tratar nessa noite, nós precisamos entender o significado do que são esses arquétipos. Como é que eles trabalham? Qual é a função deles? E quem são esses principados? Porque muitos cristãos têm uma ideia meio errada de principado. Todo mundo acha, a pessoa que trabalha com batalha espiritual, com coisas dessa natureza, as pessoas acham que principado de uma região, nós vamos ver o príncipe espiritual na figura de um demônio, de um ser com caninos para fora, sangrando, enorme, com uma cauda com um tridente na ponta, enfim, com chifre. Não. Principados, esses arquétipos, eles vêm em forma de um modelo sutil.
Satanás governa através de poderes que são dados a determinadas figuras, e essas figuras dominam, governam, influenciam, com certeza. Nós usamos aqui o arquétipo do rei do rei de Tiro. Quando o Senhor fala do rei de Tiro, ele está se referindo exatamente a Lúcifer. Ele olha para a figura do rei de Tiro e ele vê encarnado a personificação de Lúcifer. Então, nós podemos entender que esse poder, ele atua através de pessoas influentes, de líderes, de governantes, de autoridades que são usadas por demônios, por espíritos malignos para dominar as pessoas, dominar as culturas, dominar as famílias, dominar a vida das pessoas. Então nós vemos aqui, de acordo com Efésios, que esses arquétipos, que são os principados, eles estão representando, eles são representativos. E nunca você vai ver um lugar específico, alguém dizer assim, Satanás está ali, o principado está naquele determinado lugar, quando na verdade não é. Satanás se disfarça em figuras humanas, em autoridades, em pessoas que estão investidas de alguma autoridade para governar, pessoas que influenciam. Então, vários arquétipos malignos, eles são criados em determinadas geografias e em determinadas regiões, em determinadas culturas, e esses arquétipos são levantados através de figuras de autoridade, através de figuras de pessoas, através de figuras de líderes, muitas vezes de autoridades, para que estas pessoas, usadas por demônios, eles então influenciem outras pessoas. Nós vemos aqui, eu vou tratar sobre Ezequiel capítulos 27 e 28. Não dá para a gente ler aqui os capítulos porque são são inúmeros versículos. Então nós teríamos que tratar versículo por versículo. E eu só faço questão que você depois, se você interessa por esse assunto, que você leia obrigatoriamente os capítulos 27 e 28 de Ezequiel, porque os dois capítulos vão tratar exatamente do que eu vou extrair nesta palavra para você. Então, para você entender sobre o que se trata, nós temos que ler os capítulos 27 e 28 de Ezequiel, se você é uma pessoa que se interessa por esse assunto, ok? A respeito de Tiro, não somente o livro de Ezequiel trata, outros tratam com o rei de Tiro. O próprio Jeremias também tem uma palavra para Tiro. Jesus trata com Tiro, em Mateus capítulo 11, ele fala sobre Tiro e Sidom, ele trata com essas cidades. Então, nós vemos que, especificamente em Ezequiel 27 e 28, que Deus confronta o príncipe de Tiro, mas, na verdade, a figura do príncipe de Tiro, na figura do príncipe de Tiro, Deus está confrontando a figura de Lúcifer. Por isso que ele é um arquétipo, um tipo maligno. Então nós podemos falar sobre essa síndrome. Na verdade, essa síndrome chama-se síndrome luciferiana, que na verdade vai ser um assunto que vamos tratar em uma outra live. Vamos falar sobre a síndrome luciferiana. Então, o que é essa síndrome luciferiana? É justamente essa incorporação de Lúcifer em figuras de autoridade. Quando você lê Ezequiel 27 e 28, você vai encontrar Deus confrontando o rei de Tiro. Mas ele faz uma comparação
em especial no capítulo 28, ele diz: você andava no meio das pedras lá no meu jardim. Você era formoso, foi criado como querubim ungido, querubim da guarda. Então ele se refere a Lúcifer, mas ele está tratando com a figura do rei, do príncipe humano de Tiro, mas que tinha atitudes, tinha a mente usada por Lúcifer, por Satanás. Então é importante entendermos isso, porque senão não tem sentido de estarmos falando isso aqui. Então o que eu quero que você entenda, volto lá em Efésios capítulo 6, que quando Paulo diz que a nossa luta é contra principados, a palavra principado significa arqué no grego, de onde origina a palavra arquétipo. E eu falei que você nunca vai encontrar um demônio operando como principado de determinado lugar. É ilusão dizer, eu tenho que encontrar onde está o trono do principado da determinada cidade. Ele não trabalha em um trono específico. Ele trabalha através de mentes, de governantes. O trono que ele assume são cadeiras de autoridade de pessoas que estão investidas de autoridade, que pode ser um governador, pode ser um prefeito, pode ser um grande empresário de muita influência naquela região, pode ser um presidente da república, pode ser um líder de uma seita, pode ser um líder até mesmo espiritual de uma determinada denominação, de uma religião, pode ser uma pessoa que está investido de autoridade. Entende? Então, é muito importante nós entendermos isso. Que Satanás ele trabalha através de mentes. Ele usa mentes. Ele usa pessoas. Ele usa habilidades de pessoas. Ele usa a influência de pessoas. Ele usa pessoas que sabem se comunicar bem. Ele usa pessoas que sabem influenciar outras pessoas. Ele usa pessoas que têm carisma. Ele usa pessoas que têm poder econômico, poder bajulador, poder para comprar pessoas. Então Satanás ele trabalha através de influência. Você nunca vai encontrar um espírito dominador de um território na figura daquele ser monstruoso. Você vai encontrar na figura de pessoas, de personalidades. Então ele usa a figura do rei de Tiro. Ele confronta o rei de Tiro, mas ele diz que ele vê na pessoa do rei de Tiro, do príncipe da cidade de Tiro, ele vê características malignas, ele vê a síndrome luciferiana. E sabe, queridos, é isso que nós estamos vendo. Muitos príncipes da nossa geração estão contaminados com a síndrome luciferiana. Tem gente que nem sabe que é usado por Satanás. Tem gente que nem se percebe que está sendo usado pelo diabo. Outros têm consciência de que são. Mas Satanás sempre vai usar figuras humanas, pessoas de influência. E sabe de uma coisa? Satanás tem usado arquétipos na área da música, na área do teatro, do cinema. Satanás tem usado arquétipos na área econômica, na área empresarial. Satanás tem usado arquétipos na área política, na própria área religiosa. Eu acredito piamente nisso, porque ele usa pessoas de influência, líderes influentes. Se são usados por demônios, por espíritos malignos, se tem a síndrome luciferiana, eles têm muito mais poder de persuasão. Porque nós vemos aqui, vamos agora extrair o que nós descobrimos aqui, o que nós garimpamos em códigos espirituais, em valores espirituais,
dos capítulos 27 e 28 de Ezequiel. Vamos ver o que ele fala aqui, algumas coisas para a gente entender que essa síndrome luciferiana está na figura do rei de Tiro. Primeiro, precisamos entender, como eu disse, Satanás trabalha ele governa através de arquétipos. Os arquétipos são os modelos. Assim como Deus trabalha na terra, opera na terra, o Espírito Santo opera na terra através de pessoas. Assim como Deus usa a minha vida, usa a sua vida, usa homens e mulheres de Deus, através do Espírito Santo, para trazer uma mensagem divina, uma mensagem celestial, uma mensagem de transformação, de mudança para uma sociedade. Assim como o Espírito Santo usa a mim e a você para trazer palavras de esperança, palavras de cura, palavra de salvação, de libertação e de transformação para uma geografia e para uma geração, Satanás também usa os seus arquétipos para trazerem suas mensagens deturpativas, suas mensagens maléficas, malignas, suas mensagens que afastam o homem de Deus, mensagens humanas, humanistas, ateístas, que anulam a consciência do ser humano dessa conexão com Deus. Então os arquétipos existem. Os arquétipos existem e eles são usados pelos demônios para atrair pessoas. Hoje nós podemos ver jovens, podemos ver adolescentes que são atraídas por determinados arquétipos na área da música. Pensa numa cantora ou num cantor influente que consegue arrastar milhões e milhões de fãs adolescentes com suas músicas. Eles são arquétipos. Esse tipo são arquétipos. Eu já falei aqui numa outra live que tem uma cantora americana, não sei se é americana ou se é inglesa, não vou dizer o nome aqui, estou numa live pública, não vou poder falar, mas talvez você que já assistiu vai poder entender, vai poder sacar isso. Essa cantora, quando canta no palco, parece que ela está tendo um orgasmo, ela tem uns gemidos como se tivesse orgasmo num palco. O que é isso? O que é isso? Qual é a mensagem? Qual é a visão? Qual é o propósito? Qual é a proposta desta pessoa? E ela consegue seduzir milhões de fãs, milhões de adolescentes. Então Satanás trabalha através de arquétipos. E a denúncia do livro de Ezequiel é que ele estava na vida, agindo através da vida do rei de Tiro, do príncipe de Tiro, que era, com certeza, muito influente. Então, queridos, precisamos abrir a nossa visão espiritual. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um profeta ou uma profetisa de Deus, compre essa ideia, compre essa visão de saber que nós estamos em uma batalha espiritual cultural. É uma batalha de poder, de trono. É uma guerra de tronos. Nós estamos guerreando hoje nos tronos. Então, essa síndrome luciferiana, ela está impregnada em muitas pessoas de influência. Vamos falar dos youtubers. Hoje nós temos muitos deles que conseguem arrastar milhares e milhares de pessoas para ouvir suas mensagens sujas, imorais, hipócritas. São os arquétipos que são colocados. Satanás está governando. Esses são os principados que Satanás tem treinado, trabalhado para que a nossa geração seja influenciada. É muito perigoso o tempo que estamos vivendo. Ok? Então é importante que a gente entenda que estamos vivendo hoje dentro de um contexto espiritual,
religioso, econômico, político. Estamos vivendo um ataque puramente espiritual e nós não sabemos muitas vezes quem são os que estão no poder, que têm poder de influenciar. Você sabia que o diabo sempre usa os governantes das gerações? E essas pessoas têm influência e elas conseguem seduzir pessoas. O que você diria de Hitler, por exemplo, que foi um genocida da história? Mas Hitler teve os seus seguidores, os seus fãs, e até hoje existem pessoas desequilibradas mentalmente que conseguem ter personagens como esta pessoa como seus ídolos. Ainda existe. Esses são os arquétipos que Satanás coloca em cada geração, em cada tempo, para desvirtuar o ser humano. Então vamos descobrir aqui algumas coisas, vamos ver o que estava acontecendo, quais os comportamentos, ou o tipo de comportamento que revelam essa síndrome luciferiana que nós encontramos na figura do rei de Tiro. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Primeiro, a Bíblia diz que Deus viu no semblante, na pessoa, nas atitudes do príncipe de Tiro. Deus viu a figura de Lúcifer. E é por isso que Deus o denuncia, Deus o expõe publicamente. Para que todos saibam quem é Satanás. E para que todos saibam como ele usa as pessoas. E como ele usa príncipes, como ele usa figuras para atingir as pessoas, para atingir gerações. A primeira coisa que nós encontramos nesse comportamento, nessa atitude que é luciferiana, dessa síndrome luciferiana na vida do príncipe de Tiro, nós vemos orgulho e soberba. Leia o capítulo 27, capítulo 28 de Ezequiel. Você vai encontrar logo de início a soberba. O Senhor vai dizer: por que se elevou o teu coração por causa da tua formosura? Orgulho e soberba. Ele se achava perfeito. Ele diz que ele era formoso, ele era a formosura encarnada, tipificada. O que isto fala? Ele se julgava superior e melhor do que todo mundo. Então o primeiro sintoma, podemos dizer assim, a primeira atitude comportamental de uma figura arquétipa que tem essa síndrome luciferiana é que ela é soberba. Toda pessoa que está investida de autoridade, seja no campo espiritual, no campo econômico, empresarial, educacional, político, que se sente soberbo, que se sente orgulhoso, que se sente arrogante, tal pessoa provavelmente tem essa síndrome luciferiana. E todo orgulhoso, todo soberbo, ele oprime, ele subjuga os outros, porque ele se julga melhor do que todo mundo. Então nós temos que ter muito cuidado com esse comportamento de pessoas assim. Então Deus denuncia, porque foi o orgulho, foi a soberba que derrubou Lúcifer. Então toda pessoa que nutre orgulho e soberba no seu coração, o Senhor diz: você deixou o seu coração se elevar, você se julga melhor do que todo mundo.
Olha que coisa terrível. Então toda pessoa que se julga orgulhoso, melhor do que todo mundo, soberbo, essa pessoa está num caminho perigoso. E sabe o que é pior? Que eu vejo essas coisas às vezes na igreja. Se isso fosse apenas lá fora, lá no sistema mundano, maligno, que é totalmente orquestrado por demônios, tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas às vezes nós vemos isso dentro do setor da igreja, na vida de líderes, na vida de pessoas importantes, que deveriam ser humildes, que deveriam ser simples, mas que se tornaram soberbas. Então Deus vê a soberba no coração do rei de Tiro e denuncia. Deus diz, eu vejo soberba em você. E porque você é soberbo, eu vejo Lúcifer na sua vida. É o Senhor dizendo. O Senhor usa o profeta para confrontar e dizer, vai lá e leve o recado para o rei de Tiro. Diga para ele que eu vejo soberba na vida dele. O que eu vejo na vida dele é o mesmo espírito que eu vejo na vida de Lúcifer. Diga para o rei de Ciro, aliás, de Tiro, diga para o príncipe de Tiro, que eu vejo nas atitudes dele as mesmas atitudes que havia em Lúcifer. Deus diz para o profeta Ezequiel, vá lá e diga para o rei de Tiro, entre no palácio dele, entre na sua casa, confronte-o, diga, o Senhor está vendo o teu coração, e ele diz que o teu coração é exaltado, o teu coração se elevou, você se acha melhor do que todo mundo, você se acha poderoso, e você está influenciando as pessoas com isso. São os arquétipos. Mas o Senhor não deixa barato. Deus vai lá. Deus confronta. Eu quero dizer para você que está aqui comigo, você que está me ouvindo aqui, participando, e você que vai participar posteriormente, porque tem gente que vai assistir depois, a gente vai assistir no meu canal no YouTube ou no Instagram. Deixa eu te dizer algo, querido. A pior coisa é não sabermos que determinadas ações ou atitudes nossas estão sendo manipuladas por demônios. Porque a síndrome luciferiana encarnou. Então, todas as pessoas que são soberbas, todas as pessoas que são orgulhosas, elas têm a influência demoníaca na sua vida. E só tem uma forma de você se libertar disso. É entendendo que existe esse comportamento em você e você renunciar e dizer, não quero isso para a minha vida. Isso aqui é do capeta, isso aqui é do diabo, isso aqui é do inferno. Eu não quero isso para mim. Porque o Senhor viu como estava o coração do rei de Tiro. E o Senhor envia o profeta e diz, vá lá e diga para ele que eu estou vendo o coração dele. E o coração dele é luciferiano. O coração dele é de Lúcifer. Eu vejo o coração dele como o coração de Lúcifer. Eu estou vendo no coração dele orgulho. Eu estou vendo no coração dele soberba. Que coisa, né? Agora tem uma outra coisa interessante. Quando você lê o capítulo 27, e eu faço questão, volto a dizer para você, leia o capítulo 27 e capítulo 28 de Ezequiel, para você entender. Porque o capítulo 28 é continuação do 27. A história de Deus com o príncipe de Tiro começa no capítulo 27. A bronca de Deus começa no capítulo 27 e vai até a metade do capítulo 28. Então você precisa ler o 27 para entender o 28 e vice-versa. Então você precisa, quando você lê o capítulo 27, você vai chegar a uma conclusão.
Todo o capítulo 27, Deus está tratando sobre dinheiro, sobre economia, sobre com quem o rei de Tiro fazia acordos comerciais. O principado, os demônios, eles gostam de trabalhar através da economia. Porque o dinheiro é um poder. Existem vários poderes e o dinheiro é um deles. Alguém já disse que manda no mundo quem tem dinheiro. E todo o capítulo 27, Deus trata sobre comércio, sobre com quem o rei de Tiro fazia negócios. E eu descobri umas coisas que eu gostaria de trabalhar aqui com você. Então, este governo domina a economia. E quem está por trás da economia, orquestrada por demônios, não estou falando da economia no geral, porque o dinheiro foi feito por Deus. A economia foi criada por Deus. Mas existe um lado da economia que foi desvirtuado. E quem rege esse poder chama-se Mamon. Nós estamos falando sobre poderes, sobre arquétipos que dominam através de pessoas de influência. Então, Mamon governa a parte econômica do lado maligno. E o que ele traz? A primeira coisa que ele traz é o poder. O poder de dominar, porque quem manda no mundo é quem tem dinheiro. Alguém já falou, alguém já disse, todo mundo tem um preço. E quem tem dinheiro pode comprar o que quiser. Esta é a ideia, é a visão que existe lá fora. E sabe o que é pior? Que pessoas de Deus muitas vezes se vendem. Então esse espírito, segundo o capítulo 27 de Ezequiel, Mamon está operando na economia mundial. Ali nós vamos ter uma visão, porque todas as nações, todos os povos que existiam na época em que esta profecia veio para Tiro, através do profeta Ezequiel, todas as nações de então iam até Tiro para negociar, porque o texto diz que a manufatura de Tiro era muitíssima especial. A manufatura de Tiro era multiplicada muitas vezes. O que é manufatura? É tudo aquilo que as mãos produzem. Manufatura é tudo aquilo que produzimos com as nossas mãos. É tudo aquilo que um lugar produz. É tudo aquilo que, por exemplo, o Brasil produz alguma coisa. Isso chama-se manufatura. Os países que hoje trabalham na tecnologia, chama-se manufatura. E a Bíblia diz que a melhor tecnologia, tudo que havia de melhor, de primícia, de especial, de excelência, estava em Tiro. Então Tiro produzia o que havia de melhor naquela época, e todos os povos e nações iam para Tiro para negociar. Está no capítulo 27. O que eu quero dizer com tudo isso para você?
Quando Deus olha e denuncia isso, Deus diz: eu vejo demônio em você, rei de Tiro. Eu vejo Lúcifer na tua vida. E você usa o comércio, você usa o que vocês produzem para seduzir as pessoas. As pessoas vêm de todos os lugares do mundo para consumir com você. Elas trazem as suas mercadorias para permutar, para trocar com o que tu tem de melhor. Porque o que você oferece é muito sedutor. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Lúcifer trabalha através de mentes poderosas, criativas, habilidosas, capazes de criar coisas, eles atraem pessoas de todos os lugares. E aqueles que não têm o que ele oferece, vão até lá para negociar. E sabe o que eu vejo? Já que nós estamos falando de uma figura maligna, eu vejo pessoas vindo de todos os lugares, levando seus valores para negociar com o príncipe de Tiro. Porque o que eles oferecem, o que esse espírito oferece, parece ser melhor do que tudo. E as pessoas se iludem. As pessoas estão vivendo numa ilusão. Elas estão se entregando, elas estão completamente compradas, elas estão cegas, elas estão iludidas, estão encantadas. Tem gente que tem encantamento por algo, porque a finalidade desse espírito é justamente cegar o entendimento das pessoas, é atraí-las, é levá-las para a sedução, é fazer com que elas cedam e elas entreguem seus valores. E as pessoas levam suas famílias, seus filhos, seus casamentos, muitas vezes seus ministérios. As pessoas às vezes levam sua própria vida, levam a sua integridade, a sua moral, levam a sua honestidade, a sua lealdade, a sua fidelidade para trocar com as mercadorias de Tiro. Porque parece que o que eles têm é melhor. Então Tiro produzia tudo de melhor, a manufatura. Leia o capítulo 27. Você vai ver que todas as nações eram atraídas, havia um atrativo, havia algo que os levava, os seduzia. Porque eles só viam o que Tiro produzia. Ele era um bom mercador. Porque Lúcifer, porque Satanás, porque os demônios, porque os espíritos malignos, eles são bons mercadores. Satanás nunca vai te vender algo que seja de qualquer jeito. Ele sempre vai te vender algo que vai te seduzir. O inimigo nunca vai te oferecer algo de última classificação. O rei de Tiro produziu melhor. Está lá no capítulo 27, vai ler. Você vai entender que todos vinham, todas as nações de então chegavam lá para mercadejar com o rei de Tiro. Porque diziam, o teu produto é melhor que o nosso. Tudo que você tem é melhor. Então, o Senhor olha para isso e diz assim, eu vejo o Satanás da tua vida, príncipe de Tiro. Eu vejo Lúcifer em você. E você usa do que você tem para seduzir os fracos de mente, para seduzir as pessoas que não têm entendimento, que não conseguem produzir nada. E sabe, segundo o capítulo 27, todos levavam o que produziam. Os sírios levavam o que produziam a sua terra, o que tinha de melhor, eles levavam para negociar, para permutar com as mercadorias do rei de Tiro. Os sidônios,
os egípcios, até os israelitas. Nós vamos ver aqui. Todos os povos, todas as nações iam a Tiro para negociar, mas eles estavam comprando algo que não era genuíno. Era algo que era trabalhado mentalmente, que era uma artimanha, uma armadilha para seduzi-los. Porque é assim que o inimigo trabalha. Satanás nunca vai te dar algo que seja aparentemente destruidor. Ele sempre vai tentar vender algo que é vantajoso para você. Olha como o inimigo trabalha. Quando Satanás cria um arquétipo para seduzir a juventude, ele nunca vai usar uma figura que não fale a língua e que não venda para os jovens um produto que lhes atraia. Eles são sedutores. O príncipe de Tiro nunca vai oferecer algo que aparentemente, a olho nu, possamos ver como algo nocivo. Leia o capítulo 27 e você vai entender do que eu estou dizendo. O rei de Tiro dominava os povos. Ele ostentava poder através de suas mercadorias. Outra coisa, ele dominava o mercado das pedras preciosas. Ele seduzia as pessoas pelas pedras preciosas. Por isso que no capítulo 27, capítulo 28, o Senhor diz, tu andavas no meio das pedras. Assim como tu andavas lá no Jardim do Éden, aqui também você anda no meio das pedras. Deus vê a figura maligna de Lúcifer na face, nas ações, nas atitudes do rei de Tiro. E Deus diz assim, você ainda continua usando as pedras preciosas para atrair as pessoas. Corrupção, negócios escusos. Tudo isso tem a ver com essa regência de Mamon. Ele usava as pedras preciosas para atrair a ganância das pessoas. Porque esse espírito manifesta ganância. Toda pessoa gananciosa, provavelmente ela tem a síndrome luciferiana na sua vida. Porque ganância é maligna. Lúcifer caiu por causa da ganância. O Senhor denuncia a ganância nele. Diz, você é ganancioso. Você criou produtos para atrair todo mundo para vir, para comprar os seus produtos, para você ter como dominá-los economicamente. Todo país, todo governante, todo líder, mundialmente falando, que queira dominar outras nações com poder econômico, este líder, esta autoridade, seja ela quem for, política ou religiosa, ela com certeza tem um espírito de Lúcifer na sua vida. Porque dinheiro pode comprar. Quem está à venda. Então é importante entendermos isso. Então o apelo para nós aqui é hora de discernimento, é hora de entender. Todo principado que está numa cadeira, que está assentado numa posição de comando hoje, que é um arquétipo maligno, todos hoje eles ostentam poder. E é importante que a gente entenda isso, para que a gente não se deixe levar, para que Satanás não ganhe vantagem em nossas vidas. Sabe de uma coisa? Lúcifer sempre dominou através das pedras. Ele andava através das pedras. Por isso que o Senhor vê na figura do rei de Tiro a mesma história. Ele diz, você negocia
as pedras preciosas, você mercadeja as coisas de maior valores, porque você quer atrair pessoas. Tudo que o diabo quer é atrair seguidores, é atrair pessoas que lhe admirem, que lhe siga, que compre sua ideia, que compre seus valores. O rei de Tiro mercadejava escravos, ele comprava e vendia escravos. Leia o capítulo 27. Todas as áreas que você possa imaginar de mercadoria, de mercadejamento, o rei de Tiro fazia. Então existe esse arquétipo maligno, esse poder maligno, ele trabalha não só na vida religiosa, não só através do poder religioso, mas do poder econômico, do poder político, do poder religioso, do poder empresarial. A economia, ela precisa ser resgatada, ela precisa de redenção. A economia precisa ser novamente devolvida para Deus. Porque Satanás tem tentado manipular a economia do mundo. Deus não criou a miséria. A miséria é um subproduto das escolhas do homem e das ações e dos projetos satânicos para que as pessoas vivam uma vida miserável e de desgraça. Então Deus não quer para você uma vida de pobreza e de miséria, viu? Deus quer uma vida de bênçãos, de prosperidade. Então o rei de Tiro dominava o mercado, a economia mundial, e todas as nações vinham para permutar por causa da sua manufatura. Eu já falei da manufatura. Leia o capítulo 27, você vai entender. É tudo que produzimos de bom, de melhor, que uma região produz. Agora, as nações vinham e traziam o que produziam para levar, para trocar pela mercadoria de Tiro. E Israel também entra nessa lista. Quando você ler o capítulo 27, você vai entender que Israel vai até Tiro e leva trigo, azeite, mel e bálsamo. E todas as tribos de Israel, a tribo de Dan, a tribo de Judá e as demais tribos levam os seus produtos para mercadejar em Tiro. Mas Deus olha e diz assim, chama o profeta Ezequiel e diz, vá ao rei de Tiro e leve uma palavra de juízo e uma palavra de sentença. Porque eu estou vendo a figura de Lúcifer na vida dele e ele está usando das suas artimanhas para seduzir as nações e roubar a economia, e roubar a prosperidade, e roubar as minhas bênçãos que eu dei ao meu povo. E Deus vê até Israel. Israel leva o trigo, leva o azeite, leva o mel e leva o bálsamo. E todos esses elementos são figuras de coisas espirituais que Deus nos deu. Porque Israel é uma figura da igreja, é uma figura sua, como um filho de Deus, porque nós somos o Israel de Deus, nós somos também o Israel enxertado, nós somos os filhos enxertados, nós somos os gentios que fomos aceitos através da cruz. Então, quando Israel levou o trigo, o que é o trigo? A Bíblia diz que o trigo é uma figura de Jesus, é uma figura da palavra, não é isso? Do pão da vida. O que representa o azeite? Não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. O mel, o que é? Não é o suprimento de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus. O que é o bálsamo? Não é uma figura da cura que Deus tem para nós. Tudo isso são valores do Espírito Santo, valores de Deus. Então o Senhor está dizendo
Para Ezequiel, o profeta diz: vá lá, confronte o rei da Síria. Aliás, o rei de Tiro, diga para ele: você está vendendo mercadorias baratas, você manufaturou, você usou da sua estratégia, você está sendo ardiloso, você cria coisas aparentemente boas para pegar as coisas de valores dos outros. O próprio Israel levou lá, sabe o que eu vejo? Homens de Deus levando azeite, levando trigo, levando mel, levando o bálsamo de Deus, a unção de Deus, a santidade de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus, levando para o rei de Tiro. Estamos negociando isso com Tiro, porque não discernimos que por trás daquela figura, daquela autoridade que está lá, existe uma síndrome luciferiana. Que aquela figura é um arquétipo de Satanás. E as pessoas estão fazendo isso. E eles nem sabem que estão negociando coisas santas, coisas boas, coisas que Deus nos deu legitimamente. E nós levamos lá para Tiro e pegamos as coisas dele em troca. Israel levava o trigo, levava o azeite, levava o mel, levava o bálsamo. E as nações levavam o que havia de melhor, deixavam em Tiro e traziam de Tiro o que Tiro produzia. E o que Deus está dizendo? Que muitos de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, mas estamos indo lá levando o que é de precioso, de mais precioso, que vem do céu, que vem da glória, que vem de unção, de bênção. Levamos para Tiro e pegamos o que é dele para nós. Aí levamos para os púlpitos das igrejas, levamos para as nossas salas espirituais de reunião, de ensinamento, levamos para os nossos cultos dominicais de ensinamento, porque achamos que o modelo, que a manufatura de Tiro é muito melhor do que a nossa manufatura. A gente acha que não produz coisas boas. Querido, é hora de acordar, é hora de entendermos que Deus está nos desafiando nesta geração. Cadê os profetas? Cadê os homens de Deus? Cadê as mulheres de Deus para ter discernimento? Os arquétipos de Satanás estão nos tronos, estão governando, os principados estão através de modelos, de tipos, que estão produzindo coisas, que estão trazendo para nós e pedindo de nós o que temos de melhor. Eles não trocavam dinheiro. Leia o capítulo 27. Faço questão. Você não vê troca de dinheiro, você vê permuta. Permuta é trocar uma coisa pela outra. A Bíblia diz que todas as nações daquele tempo iam a Tiro, levavam seus produtos para pegar o que tinha de melhor, porque o texto de Ezequiel 27 diz: porque a manufatura, ou os produtos produzidos por Tiro eram muitas vezes mais superiores ao que as nações produziam. Essa era a ideia. Olha como Satanás trabalha. Satanás produz algo para trocar pelos nossos valores. Lembra que no início eu falei, esses arquétipos estão no teatro, no cinema, esses arquétipos estão no mundo corporativo, estão
na igreja, nas religiões, estão no poder político, eles oferecem algo produzido em Tiro. Estou falando metaforicamente. E dizem, agora traga o que você tem de melhor na sua vida para a gente permutar, para a gente trocar. Aí eu volto àquele ponto. Quantas pessoas iludidas por personagens arquétipas com síndrome luciferiana estão indo até eles, buscando o que eles têm e levando o que tem de melhor. Aí eu vejo pessoas levando o seu casamento, levando sua família, levando seu caráter, levando sua santidade, levando sua moral, levando sua ética, levando seus valores, levando suas emoções, levando a sua santidade, seu ministério. Levando sua fé. Estão levando para Tiro. E pegando o modelo deles em substituição. Agora, Deus fica indignado. Aí Deus chega para ele e diz, chama o profeta Ezequiel e diz, vai lá e diga para ele que eu vou derrubá-lo. Diga para ele que eu vou botá-lo no pó. Diga para ele que eu vou quebrá-lo. Porque ele deixou o seu coração se elevar. O Senhor diz, vá lá, profeta Ezequiel. Chama o profeta Ezequiel e diz, vá até Tiro. Entre no palácio dele. Olhe nos olhos dele. E diga, eu vejo Lúcifer na sua vida. Eu vejo o seu coração com a síndrome luciferiana. Eu vejo a artimanha de Lúcifer em você. E você é um tipo maligno que está sendo usado para seduzir as nações. Mas eu vou te quebrar, eu vou te derrubar, eu vou te destruir. O Senhor diz. O Senhor diz, eu vejo que você quer o meu trono. Você disse que se assentaria no meu trono. Esses espíritos, esses poderes, eles querem o trono. Ele disse que queria a cadeira de Deus. Olha, que petulância do sujeito. Lúcifer queria a cadeira de Deus. Queria o trono de Deus. E o capítulo 28, o Senhor diz, tu queria a minha cadeira para assentar-te sobre os mares são as nações. Todo líder que quer poder para dominar nações, para dominar pessoas, esse líder tem a síndrome luciferiana. Satanás está trabalhando na vida e na mente de muitos líderes da nossa geração. Líderes políticos, líderes religiosos, líderes econômicos. Eles querem governar. Eles querem o governo de Deus. Eles querem o domínio de Deus. Quem quer o trono de Deus quer ser Deus. A nossa geração é uma geração de pessoas que querem ser Deus. Precisamos denunciar essas coisas.
Você entende, querido? E se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, que está me acompanhando hoje aqui, ó, deixa eu te dizer. Seja a voz de Deus. Seja a voz de juízo de Deus para a sua geração. Deus diz, usa o profeta Ezequiel e diz, vá lá, eu vejo que tem muita sabedoria nele. Ele usou da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua esperteza para dominar os povos. A Bíblia diz que Lúcifer era sábio. Está lá no capítulo 28. E o Senhor diz, tu és sábio, mas você está usando a sua sabedoria para ludibriar pessoas. Você está usando a sua inteligência para dominar pessoas ignorantes ou pessoas que pensam menos que você. Mas o Senhor diz, eu vou te quebrar por causa disso. Eu vou te destruir por causa disso. O Senhor diz, você se julga superior a todo mundo. Você acha que você é o melhor de todos. Toda pessoa que usa da sua inteligência, da sua sabedoria para dominar outros seres humanos, para diminuir outros seres humanos, esta pessoa com certeza tem uma síndrome luciferiana na sua vida, tem um capeta na sua vida. Isso é sério, irmãos? Pessoas que têm o dom da comunicação e usam isso como persuasão. O Senhor denuncia isso. O Senhor diz, você é persuasivo. Você persuade todos a virem buscar o teu produto. E o Senhor diz, mas eu vou acabar com isso. Eu vou expor você. Eu vou te deixar nu. E todos vão ver, todas as pessoas que vão comercializar com você vão enxergar a tua desgraça, a tua miséria. Deixa eu te dizer uma coisa, todas as pessoas que hoje são usadas por demônios, por espíritos malignos, que estão usando a vida das pessoas para enriquecer ilicitamente, que estão tirando proveito da fraqueza das pessoas, estas pessoas vão ser quebradas e vão ser envergonhadas e todos vão vê-los no fracasso e na miséria, na desgraça. Esse é o recado que o Senhor mandou através do profeta Ezequiel para o rei de Tiro. Ô irmão, Deus está me usando para falar para você hoje, para falar para a nossa geração. E hoje eu estou aqui de profeta. Hoje eu estou aqui para dizer para você, levante-se, mas abra os seus olhos, abra a sua visão. Não estou aqui para dizer assim diz o Senhor, somente para bajular você. Não, você não vai ouvir isso de mim não. Mas eu estou aqui para dizer que existe uma realidade contra a qual nós estamos lutando, mas não sabemos. Não conhecemos as estratégias, os ardis malignos. E o Senhor diz, eu vou quebrar você. Deus olha para ele e diz, você tem sede de poder. O Senhor envia o profeta Ezequiel e diz, fala para o rei de Tiro, ele tem sede de poder. Assim como Lúcifer teve sede de poder. Conhece homens com sede de poder? Conhece homens que deveriam ser humildes, mas que fazem de tudo para terem poder na sua mão? Porque o poder domina. Lúcifer tinha sede de poder, que ele se rebelou, ele conspirou contra Deus e influenciou uma terça parte dos anjos
Porque ele queria tomar o poder, ele queria o trono de Deus, ele queria a cadeira de Deus. E isso Deus vê na vida do rei de Tiro. Então, nós temos uma grande batalha. Pessoas com a síndrome luciferiana que estão investidas de poder hoje estão conspirando, estão lutando, estão trabalhando para dominar o mundo. E essa síndrome está na igreja, está em todos os lugares. Está nos altares, nos púlpitos, está no governo, está na figura de autoridade. Eles querem dominar. Agora, quero partir aqui para uma coisa. Lembra que eu sempre estou falando aqui que Deus envia o profeta Ezequiel para levar o recado dele para o rei de Tiro? Muito bem. Quem é que pode confrontar os arquétipos satânicos? Quem está com autoridade para ir até uma figura destas e levar o confronto de Deus? Somente só dois ministérios: o apóstolo e o profeta. São eles que fazem denúncias e confrontam no mundo espiritual este poder. E eu não estou falando aqui de profeta de meia boca, não. Não sei aquele profeta aqui. Eu não estou falando desse tipo de profeta. Eu estou falando de profeta como Ezequiel, que o Senhor fala para ele, diz assim: você vai lá e vai confrontar. Você vai levar essa palavra, você vai chegar e vai dizer para o rei de Tiro: você tem um coração luciferiano, você tem projetos luciferianos, os teus planos são de Lúcifer, os teus objetivos são de Lúcifer. As tuas mercadorias que você vende para essas pessoas, para iludi-las, são malignas. Nós precisamos de profetas hoje. Você é profeta? Você está aqui comigo? Profeta de verdade? Se considera um profeta? Ou um apóstolo? É hora de abrir a boca e denunciar esses espíritos que estão governando e influenciando através de figuras investidas de autoridade. Então Deus está precisando de profetas, como Ezequiel, que tenha ousadia e coragem para levar o recado de verdade de Deus. O profeta verdadeiro é aquele que denuncia, é aquele que traz o confronto do Espírito para mudar realidades. Então o profeta Ezequiel foi lá. E em nome do Senhor dos Exércitos, ele levou o recado para o rei de Tiro. A mensagem final foi: diga para o rei de Tiro que eu vou levá-los ao juízo. Eu estou sentenciando Tiro e o rei de Tiro, toda a sua riqueza, tudo que ele conquistou, tudo que ele usurpou das nações, eu vou tirar dele, diz o Senhor.
Eu vou levá-lo à falência total. Eu vou levá-lo à ruína absoluta. E vou deixá-lo em desprezo. Todos os que negociaram com ele vão ver a sua nudez, vão ver a sua queda, a sua ruína, a sua desgraça. Olha que palavra tremenda e forte. Então eu quero dizer para você, todos os arquétipos de Lúcifer que estão regendo, seja em que área for, na economia, na educação, no entretenimento, na comunicação, no mundo business, nos negócios, na economia, todos vão cair. Deus vai trazer juízo sobre eles. E Deus está levantando profetas, homens ungidos, mulheres ungidas, com a autoridade do céu, que vão dizer: assim diz o Senhor, você vai cair, você vai tombar, você vai ser quebrado. Deus pune o príncipe de Tiro. Deus trata com ele. Deus o confronta, porque Deus é um Deus de confronto. Quer ser uma voz de Deus? É hora de denunciar os arquétipos. Eles estão por aí, estão cheios. O mundo está cheio. A sociedade está cheia. E eles estão influenciando, trazendo suas mercadorias e trocando pelos valores que nós temos. Então não deixe que isso aconteça. Se você sabe, denuncie, posicione-se, seja a voz de Deus, seja a voz da punição de Deus, não para punir outras pessoas, mas para punir os arquétipos que estão sendo usados por demônios, para punir a síndrome luciferiana que tem tomado mentes e corações de pessoas influentes, nessas respectivas áreas que eu falei. Entende? Então, querido, esta é a palavra que eu tinha aqui para você. Se esta é uma boa palavra para você, compartilha ela com outras pessoas. Manda para outras pessoas. Diga para elas: assista essa palavra. Eu creio que Deus está levantando a igreja dessa geração para denunciar, para falar, para mostrar. Seja a voz de Deus para os arquétipos desta geração. E se você é um líder, se você está investido de autoridade, não permita que a síndrome luciferiana entre em sua mente e em seu coração.